Enquanto você abre aí a sua Bíblia em Gênesis 17. Amanhã nós temos culto hombridade aqui, culto para os homens às 20 horas, todos os homens estão convocados e você traz um amigo também. No próximo dia 19 é a vez delas, culto modeladas, dia 19. E no dia 26 é a vez dos dois, que aí é o culto de casais. Então, já você que é da casa, toda segunda quinta-feira é hombridade, terceira quinta-feira é modeladas e última quinta-feira é casais. Essa é a agenda fixa da igreja. Amém? Todos acharam Gênesis 17? Versículo 1. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Vamos repetir só esse final. Cadê? Está em outra tradução ali. Então vamos repetir esse final. Anda em minha presença e ser perfeito. Feche seus olhos. Pai, nessa noite nós queremos andar na sua presença. Nós queremos, assim como o Senhor ordenou a Abraão, que nessa noite também seja uma ordem para cada um que está aqui. Andar na tua presença e sermos perfeitos. Sermos pessoas que nos afastamos do mal. E que nessa noite, essa é a nossa oração, Senhor. Zela pelo cuidar dela, para que a gente viva essa verdade, no nome santo de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento. Hoje nós vamos continuar falando da campanha desse mês, Mostra-me a tua glória. E eu fiquei refletindo sobre isso hoje, à tarde, a respeito do que é a glória, do que é a presença. E esse texto me saltou os olhos, porque é uma ordem que Deus deu a Abraão, é para que ele pudesse andar na presença. Quero tirar algumas confusões do nosso meio. Nós não saímos da presença de Deus. Nós sempre estamos na presença de Deus. Deus sempre está vendo tudo que você está fazendo. Então nós não somos aqueles que oramos, Senhor, entramos na sua presença. A pergunta que eu te faço é: onde você estava? Porque agora que você está entrando na presença, todas as vezes que nós nos arrependemos de algo, nós estamos sendo dirigidos por essa presença. Então o Deus em cuja presença estamos, não é um Deus de performance, é um Deus de intimidade. Sabe a intimidade que muitas das vezes você não quer mostrar? Outro dia eu conversava com uma pessoa, e ela me falou: pastor, eu tenho vergonha das pessoas me conhecerem no profundo. E eu falei assim: você não tem vergonha de Deus? Porque Ele te viu, aquilo que você fez, aquilo que você está fazendo, aquilo que você é no secreto. Sabe, nós temos essa confusão de querermos ser performance para as pessoas e querermos ser santos para Deus. Só que é o contrário, Ele está te vendo a todos os momentos. E Deus, Ele nunca pediu de nós uma performance, Ele sempre pediu presença. Ele sempre pediu o que Ele disse para Abraão: ande em minha presença e ser perfeito. O ser perfeito aqui não é um ser de perfeição que a gente vai ser quando tivermos o nosso corpo glorificado. O ser perfeito aqui é fugir da aparência do mal, é fugir daquilo que é errado. Ontem o meu filho, ele estava falando, a gente estava conversando, e ele falando sobre: o ladrão entra ali, pai, aquela casa ali, não tem muro. O ladrão vai entrar ali, vai pegar. E ele estava falando muito sobre isso. O ladrão vai fazer isso. Olha, ali não tem proteção. O ladrão vai vir e vai fazer. Eu falei: filho, deixa eu te falar uma coisa. Nós nascemos perfeitos. O ladrão é um estorvo da identidade. As pessoas não são más por natureza. Nós nascemos bons. Jesus, quando nos fez, Deus, quando nos criou, Ele nos criou bom. A palavra diz que nós temos dentro de nós a moral
alicerçada sobre aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso ele diz, deixai vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino. Ele não acusa falando que ela tem pecado ou não. Por quê? Porque as crianças nasceram puras. A prova disso é que se um bebê morre e ele não aceitou Jesus, porque ele ainda nem aprendeu a falar, ele vai direto para o céu. Está comigo? Mesmo ele morrendo, sendo cometido ali de uma traição, de um adultério. Por quê? Porque as crianças são protegidas por Deus. Porque elas nascem puras. E é por isso que Jesus ele fala, vocês têm que ser como as crianças. E o que é a criança? A pureza da criança. O estorvo é quando nós vamos crescendo, descobrindo algumas coisas que podemos passar alguém para trás, que podemos fazer uma assinatura falsa, que podemos mentir para a esposa, para o marido, que podemos passar os outros para trás. Ou seja, nós vamos desvirtuando aquilo que Deus fez perfeito. Então, existe uma diferença sobre esse ser perfeito aqui, é quando a nossa natureza, ela é normal, queridos, não é normal roubar. E eu falei isso para o meu filho, eu falei, Anthony, não é normal roubar, por isso que aquelas casas ali, deixa eu te falar, lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vai, as casas não tem muro, as casas não tem grade. Por quê? Porque lá foi uma cultura que cresceu, que era justamente a mentalidade bíblica. Só que nós estamos hoje vivendo tanto a perversão, nós saímos tanto do prumo, que hoje nós temos que ter segurança, nós temos que ter câmera, nós temos que ter um monte de coisa. Por quê? Porque as pessoas já não são mais verdadeiras em suas palavras, as pessoas já não são mais verdadeiras em seus pensamentos. Então nós não somos talvez aqui como Deus ordenou a Abraão, para andar na presença dele e ser perfeito. Então o mostra a tua glória é sobre isso. A glória não é milagre, a glória é permanência na presença de Deus. E a permanência, ela não acontece somente quando eu leio a Bíblia, ela acontece quando você está no trânsito, ela acontece quando você está no celular, ela acontece em qualquer lugar, porque deveria ser assim para nós. Quantos estão me entendendo? Então existe uma diferença entre trabalhar para Deus. Hoje eu vou te pedir mais 10 minutos, tá? Porque me roubaram 10 minutos da minha palavra hoje. Então você vai ficar comigo até 9h10. Existe uma diferença entre trabalhar para Deus e viver diante de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Viver diante de Deus e não para Deus. Então Moisés não era apenas um líder que fazia coisas para Deus. Ele era alguém que entrava na tenda e falava com Deus face a face. O texto é Êxodo 33:11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Como quem fala com um amigo. Então isso é viver diante de Deus. Não é você ter, coisas para se esconder. Porque Moisés era esse que falava com Deus face a face e ele confrontava o próprio Deus. Num bom sentido. Esse povo não é meu, esse povo é seu, Senhor. Ou seja, Moisés ele andava diante de Deus. Ele era verdadeiro diante de Deus. Ele não tinha isso, estou na igreja, então eu tenho que ser correto. Estou no trabalho, eu posso passar 3 para trás. Ele não era esse. Porque ele entendia que o Deus em cuja presença está lá no trabalho, está em qualquer lugar com você. Então, tem gente que faz muito para Deus, mas não vive diante dele. O grande chamado para nós nessa campanha Mostra-me a tua glória, é nós vivermos diante de Deus. Será que as minhas finanças estão diante de Deus? Será que o meu intelecto está diante de Deus? Será que as minhas vestes estão diante de Deus? Pregar não significa viver diante de Deus. Liderar não significa viver diante de Deus. Servir não significa viver diante de Deus. Porque você pode estar ocupado na obra, mas ausente na presença. Ausente na presença. Quantas pessoas vêm para a igreja e está aí com o celular na mão e continua com ele na mão e está tudo certo. Por quê? Eu vim para a igreja, desopilei a minha mente para falar estou na igreja, só que na verdade você não está desfrutando da presença. Então mostrar a glória do Senhor é quando nós percebemos que estamos na presença dEle, e na presença dEle, tudo se esvai. Tudo é relativizado, tudo muda, A W. Tozer, ele disse, é possível estar ocupado no trabalho do Senhor e ainda assim negligenciar o Senhor da obra. O Senhor da obra. Nós por vezes estamos assim, fazendo para Deus sem o Deus
do que nós dissemos fazer. Isso é perigoso. Viver para Deus pode virar religião. Viver diante dele é o que gera transformação. É o que gera transformação. A transformação não vem por uma boa mensagem. A transformação vem por eu aceitar uma verdade que confronta uma mentira na minha vida. E eu me permito viver. Então, quando você vive apenas para Deus, você mede resultados, você se compara, você busca aprovação. Mas quando você vive diante de Deus, você busca alinhamento. Essa é a diferença. Ah, pastor, muitas pessoas falam assim, pastor, aquela sua palavra foi boa. Eu falei, ela te transformou? Não, então não foi boa. Porque palavra boa é que me transforma. Ah, a sua palavra de oferta foi maravilhosa, você ofertou? Não, então não foi boa. Porque o que é bom transforma, causa ação. Tem que sair do intelecto e virar ação. Então é isso que Deus está nos confrontando com mostra a tua glória. Não é nós vermos Jesus, sabermos que Ele cura, mas é nós vivemos em um Deus que cura sempre. E está tudo certo. Então quando você vive diante de Deus, você teme desagradar a Deus. Você teme desagradar. Eu não vou fazer isso, não é porque eu não quero, é porque eu tenho uma aliança com Deus, uma intimidade com Deus, um alinhamento com Deus, que eu sei que isso aqui desagrada Ele. Quando você vive diante de Deus, você prioriza caráter acima de aplausos. Caráter acima de aplausos. Entenda, queridos, que viver para Deus é uma missão. Mas viver diante de Deus é uma intimidade. E é a intimidade que sustenta a missão. É a intimidade que vai sustentar a missão. Quando eu sou íntimo de Deus, eu faço para Deus aquilo que eu e Ele combinamos na nossa intimidade. Então, diante de Deus, o ego ele morre. Porque na presença não existe palco. Na presença de Deus existe exposição. Sabe aquela exposição que o profeta Naamã chega diante de Davi e fala com ele, o rei está nu. Foi o Senhor que fez isso com aquele cara. Foi o Senhor que causou o mal naquela casa. E aí, rapidamente, na intimidade, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Na intimidade, Davi não confronta, porque ele poderia fazer igual alguns juízes nós estamos vendo no Brasil. Ele poderia falar, o poder da minha caneta é maior. Não, Davi ele fala assim, fiz besteira. Ele deu um passo atrás, ele se humilha, ele pede perdão, ele gera transformação. Hebreus 4, versículo 13 diz assim, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus, que um dia vamos prestar contas para Ele. Então, diante de Deus, queridos, a sua máscara cai. E é importante eu falar de máscara, né? Na véspera de carnaval. E pode ser que alguém queira usar agora, nos próximos dias. Diante de Deus, as suas máscaras caem. Diante de Deus, a sua intenção é revelada. Diante de Deus, o seu orgulho é confrontado. Foi João Calvino que escreveu, o homem nunca alcança o verdadeiro autoconhecimento até que contemple a face de Deus. Ou seja, nós nunca chegamos no ápice até que nós contemplemos a presença de Deus. Então a verdade é que quando você vive diante de Deus, você não vive para manter uma imagem, mas você vive para manter uma pureza. Pureza. Está faltando em muitos de nós. Pureza de coração, pureza de intenção, pureza de ações. A glória ela não habita onde há uma vida dupla. Não tem como. Êxodo 33:11 diz que Josué, ele não se apartava da tenda. Porque isso é viver diante de Deus. E tem gente que entra no culto, mas sai da presença. Tem gente que ora, mas volta para o mesmo padrão de antes. Aí eu pergunto, você estava na presença de Deus ou você estava na religião que você diz ser Deus? Porque quando você entra na presença, a presença te transforma. Se você ficar ali, aqui em Cuiabá principalmente, se expondo ao sol,
o que vai acontecer à sua pele? Então, queridos, viver diante de Deus é consciência constante da presença dEle. Não é só na igreja, é no secreto, é no quarto, é no celular, é nas decisões silenciosas, é no contrato, é no trabalho, é no dia a dia. O maior milagre é viver o corandil. O que é o corandil? Diga comigo, corandil. Viver na presença de Deus, o que muitos reformadores chamavam isso de corandil. Viver na presença de Deus. Sabe, esse é o maior milagre. O milagre não é aquele que Ele te curou de uma doença, não é aquele que Ele multiplicou os teus celeiros. O maior milagre é viver na presença dEle, porque aquele que multiplica já é bom, imagina viver constantemente com Ele. Então os reformadores chamavam corandil de viver diante da face de Deus. Não é apenas servir, é viver consciente daquilo que Ele está contigo. E tudo Ele está vendo. Tudo Ele está vendo. Então foi R.C. Sproul que dizia: viver em corandil é viver toda a vida na presença de Deus. É viver toda a vida sob a autoridade de Deus, é viver toda a vida para a glória de Deus. Então perceba a ordem que ele diz. Ele fala, primeira coisa, na presença. Segunda coisa, sob a autoridade. Terceira coisa, para a glória de Deus. Só que hoje muitos querem a terceira parte, mas ignoram a primeira. Eu quero glória, mas eu não quero presença. Eu não quero viver na presença, eu quero fazer o que me dá na telha, eu quero fazer o que eu penso, o que eu imagino, mas eu não quero viver aquilo que Cristo tem para mim. Queridos, é na presença que a gente vai ser transformado. É ali que a nossa nudez vai ser exposta, é ali que a nossa, aquilo que precisa queimar vai ser queimado, aquilo que precisa sair de nós vai sair. Quem vive diante da presença não precisa de vigilância externa, nós não precisamos disso. Por quê? Porque a consciência da presença me governa. A consciência da presença me governa. Então eu não vou ser duas pessoas, porque eu não consigo. Eu estou diante de Deus e não consigo mais fazer um papel que eu fazia antes. Então eu sou aquela pessoa verdadeira. Eu não preciso ficar me freando, me percebendo para eu não errar, porque eu estou constantemente na presença. Eu tenho consciente que o Deus em cuja presença Ele está aqui agora. Ele está comigo no trabalho, Ele está comigo no trânsito. Teve um dia que eu vinha para a igreja, alguns meses atrás, e eu fiz uma volta com o carro, num lugar que era uma faixa em branco. O Deus em cuja presença estou, me trouxe através do Espírito Santo que está sempre do meu lado, que é minha esposa. E ela falou, você virou aonde não poderia. Eu tive que refazer o caminho, porque o Deus em cuja presença estou, me trouxe acusação na minha mente, de eu ter feito algo. Pastor, todo mundo faz isso. Eles não estão na presença consciente como eu estou de Deus. E eu não posso me permitir que todo mundo faz, eu tenho que fazer. Está comigo? Eu sou meio xiita comigo, sabe? Por quê? Porque eu preciso guardar a minha consciência tranquila, de que não é só na igreja que eu tenho que fazer a volta certa, não passar ali no cone, não passar por cima dos pirulitos que tem ali fora. Eu tenho que fazer isso no trânsito, porque a consciência da presença começa a te governar. José no Egito disse assim, Gênesis 39, versículo 9: como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha que texto interessante. Olha o que Josué está dizendo. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Deixa eu te lembrar, o pecado aqui não era contra Deus. Sabe para quem era o pecado aqui? Era para Potifar, que estava fazendo mal para ele. Mas ele não fala, como que eu faria mal para Potifar? Olha a consciência da presença de Deus na vida desse cara. Ele sabe que Potifar era um rei. Ele sabe que ele é uma autoridade. E o que ele faz? Eu cometeria algo contra Deus? É nesse nível de consciência que eu quero estar. É nesse nível de consciência que nós devemos andar. Ele não disse contra Potifar. Por que ele não diz isso? Porque ele vivia diante
da presença de Deus. Sabe, Josué, ele sabia que quem vive diante da presença não comete mal ou bem para alguém, mas contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. Se nós tivermos essa consciência de que estamos tratando mal a Deus, nós vamos começar a tratar melhor as pessoas. Se nós tivermos a consciência de que eu estou fazendo algo errado e isso é para o próprio Deus, eu vou começar a ter uma vida mais correta. Mas a Bíblia diz isso, que quem trata mal ao seu irmão, está tratando mal o próprio Deus. Então nós precisamos estar nessa consciência da presença. Quantos me entendem? Então quem vive diante de Deus é fiel quando ninguém está vendo. Ninguém precisa estar te falando o que é certo, o que é errado. Ninguém precisa te lembrar que você deve chegar no seu trabalho 8, 7, 6 horas da manhã. Porque se você um dia faltar, pode ter certeza que vão cortar o teu salário. E vai doer na carne. Mas nós acostumamos a viver assim. Nós só fazemos quando dói na carne. Isso está errado. Nós precisamos hoje entrar numa consciência do Deus em cuja presença estou e eu fazer certo todos os dias, porque é certo assim fazer. Quando veio o governo que nós tivemos de 2018 a 2022, aquele governo só fez o que era normal fazer. Baixar juro, valorizar isso, valorizar aquilo. E todo mundo falou, uau, esse é o cara. Tudo bem que ele fez o que era correto, não estou aqui julgando se ele estava certo ou errado. O que eu estou falando para você é que nós perdemos tanta noção do que é certo, que a gente aplaude hoje alguém quando faz o certo. Isso está errado, gente. Isso é basilar, coisa normal, se fazer o que é o certo. Mas nós, cristãos, precisamos retomar isso conosco primeiro. Quantas vezes você já ouviu falar, eu não faço negócio com crente. Os empresários que estão aqui sabem. Eu não faço negócio com crente. Isso está errado. Isso é errado. Por que eu e você precisamos voltar essa consciência? Mas aí, pastor, você vai ser um trouxa no mundo hoje. Esse é o problema. O que é trouxa para o mundo é virtude para Deus. O que é trouxa para os outros é virtude para o teu pai. E você está a fim de agradar quem? A ele ou às pessoas? Entenda, queridos, lealdade é permanecer alinhado, mesmo quando você poderia sair impune, mesmo quando você poderia fazer algo e sair impune, mas você é leal a um Deus poderoso, e isso nasce de quem vive diante de Deus. Então nós não estamos nessa para fazer pré-julgamentos do que é certo, o que é errado, o que é atemporal, o que não é. Nós estamos aqui para viver na presença de Deus e fazer aquilo que agrada a Ele. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. A glória é essa consciência de quem vive diante de Deus. Então eu comecei falando sobre a glória, estamos na semana de mostra a tua glória. A glória é essa. A glória é a consequência da vida que se tem diante de Deus. A consequência. Eu procurei dos céus pessoas que pudessem multiplicar, eu procurei pessoas que pudessem trazer salvação, eu procurei pessoas que pudessem, a glória ela está disponível para se manifestar, mas ela procura aqueles que têm consciência da presença, sabe, e aí não é sobre obras, não é sobre ser preferido ou não, o céu sempre vai encontrar quem ele pode se multiplicar. O céu sempre vai encontrar uma pessoa que ele pode se multiplicar. Moisés pediu, mostra-me a tua glória, mas antes disso ele já vivia na tenda. Moisés viu a sarça ardente, Moisés viu o mar abrir, Moisés viu muitas coisas, mas ele chega ao final disso tudo, e o texto de Êxodo diz isso, que ele fala, mostra-me a tua glória. Qual é a parte que a gente não está entendendo? Milagres mostram poder, mas a glória mostra intimidade. E é a intimidade que nós estamos precisando. Nós estamos precisando ser íntimos de Deus. Íntimos a ponto de vivermos uma vida poderosa. A glória não é para quem aparece, a glória é para quem permanece.
2 Coríntios 3,18 diz: nós somos transformados de glória em glória. O que vai me transformar? Glória. O que vai mudar minha vida? Glória. O que vai me fazer uma nova pessoa? Glória. O que vai de fato mudar a minha história? Glória. E o que é a glória, pastor? É a presença de Deus. A glória é o estar na presença de Deus. E essa presença me inundar, e essa presença me transformar. Ouça isso, queridos. Transformação é o efeito de uma exposição contínua. Transformação é a exposição, é o efeito da exposição contínua. Eu não gasto tempo com Deus, eu não estou fazendo meu devocional, eu não leio Bíblia, eu não procuro Deus, eu não tenho intimidade com Ele, mas eu quero ser transformado. Não vai acontecer. É você querendo ter um bronze sem se expor ao sol, é você querendo ser transformado sem se expor à verdade. Não vai acontecer. Então não basta fazer para Deus, é preciso viver diante de Deus. A presença não é um momento, a presença é um ambiente que eu preparo. Conversava com uma pessoa e ela falou assim: pastor, teve um dia que eu estava muito mal, muito estressado, trabalho, muitas coisas, sabe, as finanças não estavam indo bem, as coisas estavam, e eu cheguei em casa e eu liguei um louvor e eu tirei ali um tempo ali, só louvando a Deus. Mudou a frequência, pastor. Hoje minha vida é outra, as finanças estão bem agora, tudo está indo bem. Sabe por quê, queridos? Não existe mágica, existe exposição. E quando você se expõe à presença, a presença te transforma. A presença te transforma. Feche seus olhos nessa noite em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Sabe, eu sei que tem gente aqui cansada. Eu sei que tem gente aqui que já não aguenta mais. Porque faz muito para Deus. Cheio de rituais, cheio de orações, cheio de agenda completa em Deus. Só que não descansa diante dele. Sabe, não tem um tempo de solitude diante dele. Não tem um tempo de ouvir mais a voz dele. Só quer ficar de evento em evento, pulando disso, daquilo. Está na hora hoje de você descansar, se deleitar na presença do Senhor. Davi se renovou quando ele buscou o Senhor. Sabe, nós precisamos disso, de estar nesse lugar que não podemos sair. E Deus, Ele não quer apenas a sua agenda, Ele quer o seu coração. Ele não quer apenas a sua mão, Ele quer o seu rosto voltado para Ele. E viver diante de Deus muda tudo, muda suas decisões, muda seus relacionamentos, muda sua visão, muda sua liderança, muda quem você é. Sabe, nós precisamos disso, se expor a Deus. Muitas pessoas aqui usando máscaras, sabe, máscara já não te cabe mais, uma roupagem velha, um jargão evangeliquez, uma religiosidade sem tamanha. Ei, queridos, Deus, Ele só quer o seu coração, desnudado. É isso a glória se manifesta, porque quando você vive diante dEle, o sucesso é consequência da aprovação que você tem nele. Você é aprovado por Deus? Então espere o sucesso, amigo. Quem é aprovado em Deus, a consequência é viver uma vida em abundância. Hoje eu queria um tempo de quebrantamento aqui nesse lugar hoje. Um tempo de derramar, um tempo de você refletir nisso que foi ministrado. Um tempo de você desligar dos seus afazeres para viver a presença de Deus. Desligar aí o seu botão de, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e muitas coisas. Mas o que te falta é a presença. O que te falta é esse lugar de quietude, solitude diante de Deus. E isso transforma a sua vida.